Olá, amigos, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Bispo. Uma alegria ter vocês aqui no nosso programa. Mais uma edição do podcast do Bispo e nesta noite especial nós recebemos aqui o vereador Kleber Fernandes. Muito obrigado pela sua presença, vereador. É um prazer, Jefferson, estar aqui. O podcast do Bispo hoje é uma grande referência na nossa cidade. Por aqui já passaram muitas autoridades, pessoas renomadas de grande expressão na política local. E para mim é uma satisfação, uma honra muito grande poder estar aqui hoje batendo esse papo com você. Obrigado, vereador. Antes da gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria de falar dos nossos patrocinadores. Falar dos nossos patrocinadores é falar da Rafael iPhone. Você que está precisando de iPhones com preço, qualidade e garantia, você encontra na Rafael iPhone. Somente na Rafael iPhone você tem aparelhos com procedência, com a garantia, tudo dentro da lei e, claro, sem pegadinhas, tá? Além de tudo isso, o melhor atendimento com todo o suporte personalizado para você trocar o seu aparelho. Rafael iPhone, confira aí o Instagram de clientes satisfeitos com o atendimento da Rafael iPhone. Falar também da Autoescola Paiatize, você que está precisando fazer a sua habilitação, você que está precisando trocar a sua habilitação, na Autoescola Paiatize você tem carros seminovos, professores qualificados e, claro, todo o suporte que você precisa. Autoescola Paiatize em 2 endereços, bairro das Quintas e no Pitbull, e também estamos chegando em São Miguel do Gostoso. Autoescola Paiatize é aí o nosso patrocinador do podcast do Bispo. Vereador, vamos começar o nosso bate-papo falando sobre o início da sua vida pública. Pouca gente sabe, mas você começou na União dos Estudantes. Conta pra gente como foi esse início e como foi o gosto pela política, que sempre teve no seu sangue, né? Na verdade, você sabe, Jefferson, que fazer política no Brasil, sobretudo na região Nordeste, onde nós vivemos, entrar na vida pública sem ser filho de político, sem ter sobrenome de uma família tradicional da política, não é fácil, né? E se manter é mais difícil ainda. E nós tivemos uma passagem no movimento estudantil que foi o pontapé inicial da nossa atuação na vida pública, né? Desde a escola, quando eu era estudante, eu já era líder estudantil, né? No ensino médio, fui diretor de esportes do Grêmio Estudantil. O esporte sempre foi uma área de atuação muito forte minha, porque desde os 8 anos de idade que pratico esporte, e ganhei uma bolsa de estudos para estudar numa escola particular. Eu perdi o meu pai muito cedo, eu só tinha 15 anos de idade. Minha mãe é uma simples dona de casa, né, que vivia de uma pensão deixada pelo meu pai e não tinha condição de me manter numa escola privada, uma escola particular de qualidade. E foi o esporte que me deu essa condição. E na escola eu fui líder estudantil. Depois que saí do ensino médio, entrei no Exército, fui soldado. Aí eu varri chão, lavei banheiro, capinei mato, levei grito, e foi tudo importante para a minha formação enquanto cidadão, enquanto pessoa. Depois que saí do Exército, entrei na faculdade e fiz 2 cursos superiores. Primeiro eu me formei em Administração de Empresas, depois me formei em Direito, fui aprovado na OAB, na prova da OAB antes de concluir o curso de Direito. E no meu período universitário, eu fui presidente do Diretório Central dos Estudantes, depois fui eleito presidente da União Estadual dos Estudantes do Rio Grande do Norte, que congrega e representa todos os estudantes do ensino superior no estado. Ocupei cargos na diretoria da União Nacional dos Estudantes e tive uma projeção, uma visibilidade muito grande no movimento estudantil, entrevistas, mobilizações, eventos, e isso foi me dando também, além da projeção, mais autoconfiança, mais visibilidade, e recebi o convite para me filiar ao partido político. À época era o PDT, que era presidido pelo atual prefeito Álvaro Dias. Ele foi deputado federal, foi presidente do PDT, e no movimento estudantil eu fiz amizade com o neto de Leonel Brizola, que era vereador no Rio de Janeiro, me convidou para me filiar ao PDT, veio a Natal, fez essa intermediação, me apresentou ao então deputado federal Álvaro Dias, que me acolheu no partido. Eu assumi a juventude do partido,
comecei a trazer líderes estudantis, presidentes de centros acadêmicos, de grêmios estudantis para se filiar ao partido. Comecei essa mobilização político-partidária e não só estudantil. Levamos os estudantes para as comunidades carentes para prestar serviço de assessoria jurídica gratuita, aplicação de flúor, arrecadação de brinquedos, de alimentos, gincanas solidárias, trote solidário. Então, a gente começou a ter essa interação também com os bairros e as comunidades mais carentes de Natal e, vinculada à minha atuação política, coordenei em Natal a campanha de Álvaro Dias em 2006 para deputado estadual, onde ele teve quase 10 mil votos em Natal. No retorno da retorno, Câmara, né? Cumpriu o mandato dele de deputado federal e voltou para a Assembleia. Então, isso também me abriu um leque de relacionamento com as lideranças comunitárias, com os bairros. E aí eu pensei, eu tenho a possibilidade, né, de me projetar politicamente e de assumir um espaço público. Veio a campanha de 2010, Álvaro Dias desistiu de ser candidato a deputado estadual e foi candidato a vice-governador, numa chapa com Carlos Eduardo. Eu fui apresentado à época a Carlos Eduardo por Álvaro Dias, fiz um trabalho em Natal, né, de coordenação, de acompanhamento da campanha. Eles perderam a eleição para Rosalba, em 2010, e no ano seguinte, o Carlos Eduardo me convida para ajudá-lo na eleição de prefeito de Natal. Então, eu fiz um trabalho de criar 280 núcleos de base em Natal. Foram 2 anos, todas as noites, fazendo 2, 3 reuniões nos bairros, convidando pessoas e organizando esses núcleos. Então, ele foi eleito prefeito e me convidou para ser diretor-geral do PROCON. Eu fui diretor do PROCON, já era advogado, né, já estava com o 2º curso superior, fiz uma pós-graduação, me especializei em Direito do Consumidor, escrevi um livro, sou autor de um livro que é o Guia Prático do Consumidor, e no PROCON eu tive uma projeção também muito grande, né, de fiscalizações, de fechamento de grandes empresas que estavam lesando, prejudicando o consumidor, entrevistas, palestras junto aos empresários, nas universidades, nas faculdades, e recebi o convite para assumir uma outra missão, que era ser chefe de gabinete civil da Prefeitura de Natal. Então, você imagina, eu com 32 anos de idade à época, assumir um gabinete civil, você coordena 26 secretarias, secretários renomados, experientes, né? Quer dizer, vai botar esse menino para ser o chefe da Casa Civil, uma responsabilidade grande. Você tem interlocução com a Câmara, né? Com as instituições, com as próprias secretarias, com a comunidade, com os sindicatos. Então, não é fácil. Foi uma experiência grandiosa que me deu a possibilidade de ver o funcionamento da máquina administrativa, as demandas, as necessidades, as potencialidades, os problemas da cidade, e me deu uma visão macro do que era Natal, dos problemas da cidade, das possíveis soluções, do que a prefeitura era possível, né, era capaz de fazer, do relacionamento com os ministérios em Brasília, de acompanhar o prefeito, de saber dos recursos que estavam para ser liberados, das dificuldades, da burocracia. Então, me inteirei de tudo isso. Isso me deu uma bagagem administrativa e política muito grande. E aí eu saí para ser candidato a vereador. As pessoas diziam, esse rapaz vai ter uma boa votação, mas não se elege, porque ele não tem dinheiro, não é filho de político, não tem um sobrenome tradicional, é um cara que está entrando agora, vai ter uma boa votação pelo trabalho dele, mas não tem condição de ganhar a eleição. E eu fui para uma chapa difícil, naquele tempo podia coligação, uma nominata muito disputada, e quando abriu as urnas, eu tive mais voto do que a ex-governadora Vilma, que foi vereadora junto comigo. Né? Eu tive 5.061 votos disputando, com 600 candidatos a vereador. Fui o 9º mais votado dos 29 que se elegem. Né? E aí, chegando à Câmara, a gente desenvolveu ações voltadas para a defesa do consumidor, voltadas para o empreendedorismo, para a geração de emprego, de oportunidade, de renda. Fui presidente da Comissão de Justiça, que é a comissão mais importante da Câmara. Depois, o prefeito
Carlos Eduardo renunciou, Álvaro Dias assumiu, e quando assumiu a prefeitura, disse: Kleber, eu preciso de você como chefe da Casa Civil, porque você conhece a máquina administrativa, estou assumindo agora, você vai me ajudar. E eu me licenciei da Câmara e fui pela segunda vez, né, de 2 prefeitos, secretário-chefe do Gabinete Civil. Eu não sei se alguém em Natal, historicamente, já foi secretário do Gabinete Civil de 2 prefeitos diferentes, né? Eu fui. E aí isso é uma responsabilidade, é uma confiança. E ajudei nesse início da gestão do prefeito Álvaro Dias. Depois eu retornei para a Câmara e ele disse: você vai ser o líder do prefeito na Câmara Municipal. E eu liderei a bancada de vereadores na Câmara, né, no primeiro mandato de Álvaro Dias. Ajudei e depois fui para um processo de reeleição no meio de uma pandemia, uma eleição muito difícil, porque as pessoas não podiam sair de casa e você ficava naquela: se eu for para a rua e fizer grandes mobilizações e reuniões, eu vou ser criticado e julgado. As pessoas vão dizer: você, cara, é um irresponsável, está mobilizando pessoas no meio de uma pandemia, não está pensando nas vidas das pessoas. E se eu ficar em casa, os meus adversários estão trabalhando, eu também, né, vou me prejudicar. Então era uma campanha difícil, você tinha que ter muita habilidade, né, muito controle, responsabilidade. Um equilíbrio, né? Um equilíbrio. E nessa luta, Jefferson, eu vi os vereadores com mandato caindo a sua votação, perdendo apoios, novas lideranças emergindo e conquistando, né, as pessoas das comunidades, sendo candidatos e ocupando espaço. E quando abriu as urnas, eu aumentei a minha votação que eu havia tido em 2016. Enquanto a grande maioria diminuiu os votos, eu fui um dos poucos vereadores que ampliou a votação. Então, até pela pulverização dos votos, muitos candidatos e tudo mais, muita gente... Em 2016 eram 600 candidatos, nessa foram 800. Então, 800 candidatos para 29 vagas, e eu fui o 4º mais bem votado da cidade, né? A minha diferença para o primeiro lugar foi de 600 votos. É uma diferença não tão grande. Então, isso mostra que a gente conseguiu ampliar o nosso grupo, ampliar o nosso trabalho, ampliar o reconhecimento das pessoas e, consequentemente, na prática, isso se reverteu num resultado positivo nas urnas. E aí estamos no nosso segundo mandato de vereador, com pautas importantes na Câmara Municipal. Tive a oportunidade aí de ser o relator geral do plano diretor, né, que foi um grande projeto que possibilitará agora a retomada do desenvolvimento econômico, social do município. E isso passou pelas nossas mãos também, essa relatoria. Algumas emendas que nós apresentamos, dentre elas a regulamentação da Zona de Proteção Ambiental número 7, que foi, inclusive, sancionada pelo prefeito e, consequentemente, possibilitará até a construção de uma marina, trazendo o turismo náutico e, né, e gerando oportunidade e tal, ali no entorno do Forte dos Reis Magos. Então, o nosso mandato tem contribuído. Eu fui relator da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, né, apresentamos 14 emendas possibilitando a desburocratização para quem quer empreender, para quem quer abrir o seu próprio negócio, né? Só na área da defesa do consumidor foram quase 20 leis aprovadas e em vigor, né? Sejam elas regulando o tempo de espera nas filas do banco, sejam elas obrigando ter salva-vidas em locais onde tem piscina, sejam elas com relação ao superendividamento, né? Então, assim, a gente tem um leque de atuação que qualifica o nosso trabalho e que agrega valor à população natalense. É um mandato a serviço de Natal, né, Kleber? Exato. A gente pode resumir essa sua biografia com relação ao seguinte: você foi galgando espaços, foi subindo degraus. Você, como você bem disse, não faz parte de uma família tradicional da política aqui do nosso estado, mas conseguiu, através do esporte, superar esse obstáculo. Lá atrás, através do esporte. Como foi a sua iniciação no esporte? Como começou? Como você conheceu o judô? Eu tinha 8 anos de idade, né? E o meu irmão mais velho
começou a praticar o judô e aí eu achava bacana, achava bonito. Naquela época não tinha ainda esse acesso à internet, a gente via aqueles filmes, né? Achava bacana. E aí eu digo, bom, eu quero treinar judô também. Comecei a me destacar, era muito criança ainda, 8 anos. E a referência à época eram os Jogos Estudantis do Rio Grande do Norte, né, que eram os Gernes. Lotava o antigo Castelão, né, para a abertura dos Jogos Escolares, Baixadinho aquela coisa lotado toda. e tudo Exato. mais, aquele clima bacana. Então a gente começou a ter bons resultados. Eu cheguei a ir para a final dos Gernes, né, fui vice-campeão. E aí ganhei, como eu disse, uma bolsa de estudos para representar a escola através do esporte, através do judô. Aos 18 anos eu já era faixa preta. Hoje eu ainda participo de campeonatos, participo de competições nacionais e internacionais na categoria Master, que é acima dos 30 anos. Já cheguei a ser, agora em 2019, o terceiro no ranking nacional, né, de judô na categoria Master, e isso também reflete no dia a dia da nossa vida, porque a gente prega qualidade de vida, a gente prega o esporte como um instrumento de resgate social, de transformação da vida das pessoas. Então, essa minha trajetória no esporte também, ela agrega outros valores, né? A disciplina, a ética, o respeito à hierarquia. Então, o esporte é capaz de fazer tudo isso. E por isso, hoje, como vereador, eu tento devolver à sociedade, através do trabalho e através da valorização do esporte, aquilo que o esporte me deu e que fez por mim. Eu quero que faça isso hoje por outras crianças. E hoje a gente tem mais de 20 projetos sociais espalhados na cidade que contam com o apoio do nosso mandato na área do esporte. Então, quer dizer, você adquiriu toda a sua vida, toda a sua trajetória, ela vem da base, que é o esporte. E isso forjou o seu caráter. Você conheceu a disciplina, conheceu a hierarquia. Qual é a influência que o esporte pode trazer de positivo para a sociedade? Olha, o esporte, como eu disse, é transformador, né? A gente vê que o que falta, na verdade, são oportunidades. Tem um grande estudioso da educação, que foi senador da República e até candidato à presidência da República, chamado Cristóvão Buarque. E ele dizia o seguinte, por que é que o filho do pobre ele não consegue chegar a uma universidade com tanta facilidade, mas o filho do pobre consegue ser um grande jogador de futebol? Qual é a diferença? Por que ele consegue ser um grande jogador de futebol, mas ele não consegue porque ele não teve a mesma oportunidade que o filho do rico? Você pode botar o filho do rico e o filho do pobre para jogar futebol, que aí eles terão oportunidades iguais. Os dois podem se destacar, independente de classe social. Então, se ele teve a oportunidade de jogar futebol e alguém viu, esse tem futuro, ele galgou sucesso, espaço e são hoje grandes jogadores internacionalmente conhecidos, porque ele teve a oportunidade de jogar e de ser visto, né? E nem todos tiveram a oportunidade de estudar, de ter uma escola muitas vezes é de qualidade. A única oportunidade que a pessoa tem, né? Na vida é o esporte. Não teve a oportunidade de estudar, mas teve a oportunidade através do esporte. Então, o esporte ele é uma porta de acesso, né, a muitas coisas. Como eu disse, ele gera disciplina, ele gera qualidade de vida. Você imagina o seguinte, aquele atleta adolescente que está tendo bons resultados na vida esportiva, sendo reconhecido, sendo medalhista, né, sendo elogiado, né, pelo seu meio esportivo. Esse adolescente ele não quer se embriagar, ele não quer usar drogas, porque ele sabe que se ele for para uma festa hoje à noite, chegar às 4 da manhã, embriagado no outro dia de manhã, o rendimento dele no esporte vai cair. E ele prioriza o esporte porque ele se sente motivado com aquilo. Ele não quer usar a droga, porque ele sabe que a droga vai atrapalhar o resultado dele, ele vai valorizar o esporte. Então, a alimentação dele, rapaz, eu não vou comer tais coisas porque isso vai prejudicar no meu rendimento. Então, tudo isso
agrega valor e vai mudando o comportamento, transformando a vida das pessoas, e aí você tem cidadãos formados não só para o esporte, mas formados para a vida. Então, quer dizer, eu acredito que o esporte ele pode ser atrelado também à questão de saúde pública, né? Sim, Porque total. logo quando alguém pratica o esporte, a possibilidade dele precisar da rede pública de saúde ela é menor. É menor. Natal, quais são as políticas públicas que faltam hoje no município para a valorização do esporte? Olha, Jefferson, a gente sabe que os equipamentos públicos eles são limitados. Há uma quantidade inferior de equipamentos públicos, quando eu falo equipamentos públicos, não só são quadras de esporte, né, mas espaços onde haja a possibilidade da convivência e da prática esportiva dentro das comunidades. A gente tem espaços como um loteamento Câmara Cascudo, o loteamento Boa Esperança, o Nordelândia, né, o Nova Jerusalém, né, que são comunidades carentes de Natal, com muitos jovens, muitas crianças, mas elas não têm uma quadra de esporte, ela não tem uma arena de futevôlei, de uma quadra de areia para praticar uma atividade. E quando se tem é da iniciativa privada, muitas vezes, né? E quando se tem, aquela comunidade não tem a condição de pagar, né, para praticar o esporte. Então, eu acho que, além dos equipamentos públicos, eu acho que podem haver algumas políticas públicas de incentivo a atividades físicas que independam dessa estrutura, independente de ter ali ou não uma quadra de esportes, mas a gente pode começar a desenvolver ações levando práticas esportivas permanentes para dentro dos bairros, né? Então, fazer espécie de treinamentos funcionais, práticas educativas através do esporte, atividades lúdicas com as crianças através do esporte para desenvolvimento da questão desenvolvimento motor, sensorial, de equilíbrio, né, com crianças que estão começando a sua vida agora e que podem, através do esporte, ter uma atividade diferenciada e começar a levar através de um convênio com instituições privadas, com patrocinadores, com universidades que podem ter lá os seus estudantes de educação física, estudantes de terapia ocupacional, estudantes de fisioterapia, estudantes de nutrição, que podem, através de um projeto social coordenado com políticas públicas bem organizadas, voltadas para o esporte, com essas atividades multidisciplinares, começar a desenvolver uma coisa voltada para a qualidade de vida das pessoas nos bairros, né? Como eu disse, da prática esportiva, da alimentação adequada, né? Do acompanhamento ali no dia a dia. Então, eu acho que se tivermos uma visão de estender essa coisa e não ser só aquela política mecânica, né? De dar o terno de futebol, dar as bolas, dar uma rede, ou até mesmo as medalhas do torneio que vai ter na comunidade. Que é uma ajuda imediata. Né? Que é uma ajuda imediata, mas a gente precisa ter um projeto social permanente voltado para o esporte. Muito bem. Vamos falar dos nossos patrocinadores, mais uma vez, falar da Mobitel Telecomunicações, soluções para sua casa, para sua empresa em telecomunicações, você encontra na Mobitel. Na Mobitel tem toda a linha Intelbras e toda a linha Multilaser. Lá na Mobitel, você já sabe, o melhor atendimento para você. Mobitel Telecomunicações é soluções para sua casa, para sua empresa, tudo completo. Procura lá, Mobitel. Fala também do plano de saúde, meu amigo Miqueias. Você que está precisando de planos, Apvida, Unimed, Humana Saúde. Procura meu amigo Miqueias. Fala agora pelo número 98819-1497 que você vai ter o atendimento especializado. Pode ligar agora, ele dorme de 1 da manhã. Você pode mandar a mensagem agora que ele vai atender você. Fala comigo, meu amigo Miqueias. Vereador, vamos falar sobre política agora. O seu nome foi cogitado para ser candidato a deputado federal. Não se concretizou essa pré-candidatura. Por quê? Na verdade, Jefferson, você sabe que hoje nós vivemos um modelo de eleição para deputado federal, estadual e vereador, um modelo proporcional. Ou seja, você precisa estar dentro de uma nominata de candidatos que juntos atinjam um quociente eleitoral e que dali
Se esse quociente for atingido uma vez, você vai ter uma vaga, 2 vezes 2 vagas e assim por diante. E os mais votados é que ocuparão esse espaço. Então, muitas vezes, você ter a viabilidade eleitoral não significa dizer que você tem chance de ser eleito, né? Você tem essa possibilidade. E eu faço parte hoje do PSDB, fui eleito pelo PSDB, tenho uma boa relação com a direção nacional do partido, fui estimulado, inclusive, a ser candidato pelo ex-governador João Dória, com quem eu tenho uma boa relação, recebi ele aqui em Natal, era pré-candidato a presidente da República, desistiu. E o PSDB não formou uma nominata de candidatos a deputado federal com uma perspectiva de eleição real. Eles priorizaram, o partido priorizou, e isso não é uma crítica, é um fato. O partido priorizou a estratégia da eleição dos deputados estaduais. Então, hoje, a maior bancada de deputados estaduais é a do PSDB. O presidente Ezequiel vem conduzindo muito bem esse processo, atraiu deputados de outros partidos para o PSDB. De 24 deputados estaduais, salvo engano, 14, a metade da Assembleia Legislativa é filiada ao PSDB. Na Câmara Municipal, nós somos a maior bancada de vereadores em Natal. Então, é um partido pujante, mas para deputado federal, nós não conseguimos viabilizar uma nominata. Haverá, sim, algumas candidaturas, mas, diante do cenário, eu não vejo perspectiva para uma eleição de deputado federal no PSDB. Vejo que vai ser a maior bancada de deputado estadual, como eu disse, um trabalho grandioso conduzido pelo presidente Ezequiel, que deverá ter êxito nessa empreitada. Então, ser candidato sem uma perspectiva real de eleição já é um ponto bastante desestimulante. Segundo, que nós sabemos que uma eleição de deputado estadual ou federal, ela requer uma atuação, uma capilaridade a nível de estado. Nós temos hoje uma boa visibilidade, uma capilaridade na capital, mas nós não temos hoje um trabalho, um serviço prestado a nível estadual que possibilite ultrapassar essas barreiras, né, dos limites do município de Natal. Obviamente, a gente tem uma condição de uma votação espontânea, de relacionamento que temos com instituições, com pessoas que têm acesso e relacionamento no interior do estado, mas nós não temos hoje, eu tenho hoje 10, 15, 20 prefeitos me apoiando. Se eu tivesse, realmente teria condição de colocar o nosso nome à disposição, mas como não viabilizamos essa condição, eu achei que não seria válido uma eleição, vamos dizer assim, aventureira, para ter uma votação não tão razoável e, consequentemente, isso comprometer o meu processo de reeleição. Então, eu faço parte, como eu disse, de um grupo político liderado pelo prefeito Álvaro Dias. Estamos apoiando, a pré-candidatura do Adjunto Dias. Na Câmara Municipal tem uma boa relação com o presidente da casa, Paulinho Freire, e que também é pré-candidato a deputado federal, e nós temos um entendimento, fizemos um alinhamento político no sentido de apoiar essa pré-candidatura do vereador Paulinho Freire a deputado federal. Então, quer dizer, mesmo fazendo parte do PSDB, o presidente Ezequiel lhe deixou à vontade para os seus 2 votos, seus dois pré-candidatos não fazem parte das fileiras do PSDB. Exato. Não teve problema com Não há nenhuma objeção quanto a isso, até porque são partidos alinhados e parceiros, não há nenhuma objeção quanto a esses apoios. Kleber, recentemente nós acompanhamos um problema a nível nacional com o PSDB. João Dória saiu do governo do estado para ser o pré-candidato a presidente da República, ganhou as prévias contra o governador do Rio Grande do Sul, ganhou, mas não levou. Desistiu da pré-candidatura com a confusão com o Bruno Araújo, presidente do PSDB. Ao seu ver, o que aconteceu de fato? Qual foi o problema que inviabilizou a candidatura de João Dória à presidência da República? Não, João Dória teve uma ascensão política meteórica, Ele era um outsider,
não era um político tradicional, não tinha vínculos político-partidários, era um empresário da iniciativa privada e que lançou o seu nome candidato a prefeito de São Paulo, com 1% nas pesquisas, 1% nas pesquisas, e foi eleito prefeito da capital, né, da maior capital do país. Então, tornou-se prefeito de São Paulo e empreendeu um trabalho muito voltado para a população mais carente, né? O Corujão atendendo durante a madrugada, fazendo exames de alta complexidade. Ele mesmo, o trabalho de limpeza pública, a gente via, ele começou trabalhando vestido de gari, né, nas ruas, ajudando, fiscalizando, acompanhando, andando de transporte público coletivo, conhecendo as demandas de São Paulo. E nesse contexto, com 1 ano e 4 meses de prefeito, renunciou, foi candidato a governador e foi eleito governador de São Paulo. Então, ele foi eleito e no segundo turno pregou-se muito esse voto vinculado Bolsonaro e Dória. Bolsodória era o Bolsodória, né? Então, foi um voto casado, né? Da mudança, dessa coisa do anti-PT, né? de anticorrupção, né? De votar em pessoas que representassem renovação, a nova esperança e tal. E aí ele foi eleito nesse contexto, em parceria e em consonância com o Bolsonaro. E nos primeiros meses já de gestão, houve um embate político-institucional do governo de São Paulo com o presidente da República. Depois veio a pandemia, e aí o Dória tentou já lançar o Coronavac, né, a vacina, através do Instituto Butantan, e aí o presidente Bolsonaro retardou essa coisa, né, da aprovação, dependendo da Anvisa. E isso começou a gerar embates e troca de farpas políticas, né? E o governador João Dória não conseguiu uma ascensão ao ponto de estar bem posicionado no cenário de pesquisas eleitorais que pudesse viabilizar a sua eleição como uma terceira via. Faltou união no PSDB? Não, eu acho que, a princípio, lógico, o PSDB tinha grandes nomes. O governador do Rio Grande do Sul, grande nome. O Tasso Gereissati também, um grande nome do Ceará, né? E pessoas de alta credibilidade no país. Pessoas da cúpula do partido, como o próprio Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente da República, muito respeitado e ouvido internamente. O partido agiu de uma forma muito democrática, fazendo as prévias. Acho que pouquíssimos partidos, não me recordo agora de outro que tenha feito prévias para, né, decidir o seu candidato. Então, acho que isso fortalece o partido, fortalece o processo democrático, a disputa interna, mas com a certeza de que aquele nome escolhido ia ser apoiado, né, pelo nome que fosse preterido no processo. Então, e assim foi, ele foi eleito nas prévias. O Eduardo Leite disse que o apoiaria, que estaria unido nesse sentido, e o partido começou a esperar o posicionamento a nível de resultado de pesquisas, né? E, lamentavelmente, o Brasil está polarizado, né, entre Bolsonaro e Lula, esquerda e direita, e não houve um espaço assim para a ascensão de uma terceira via. E o PSDB, obviamente, começou a avaliar, olha, vale a pena a gente insistir numa candidatura isolada, ou será que a gente não deve se unir e abrir um diálogo com as forças que representam uma terceira via para o Brasil? Né? E aí abriu-se o diálogo com a Simone Tebet, abriu-se o diálogo com o Cidadania, né, que inclusive fez uma fusão partidária com o PSDB. E aí começou essa discussão entre esses candidatos, e esses partidos se uniram no sentido de buscar uma candidatura única que pudesse representar o interesse de todos esses partidos que compõem essa terceira via. E aí o nome da Simone Tebet foi o nome escolhido entre os partidos, o conjunto de partidos que compõem essa aliança. E aí o João Dória até
teve a hombridade de reconhecer e recuou da candidatura. Obviamente, ele esperava que o partido comprasse essa briga, que investisse, que acreditasse, em detrimento desse relacionamento com as outras forças políticas, e houve, de fato, esse contratempo entre ele e o presidente Bruno Araújo, que preferiu fazer parte de um processo de união de forças políticas partidárias em torno de um nome para uma terceira via. Então, ele declarou agora que está fora da vida pública e vai cuidar da iniciativa privada, e o partido já anunciou o apoio à pré-candidatura da Simone Tebet. Aqui no Estado, muito se falou sobre a mudança nos rumos políticos do ex-prefeito Carlos Eduardo. Você conhece muito bem Carlos Eduardo. Qual a sua avaliação dessa mudança de rumo, dessa ida de Carlos Eduardo para o grupo da governadora Fátima? Ele que até pouco tempo era o grande nome da oposição aqui no Estado. Qual é a sua avaliação sobre esse movimento? Você acha que foi positivo isso? Você acredita na candidatura, na vitória dele ao Senado? É o seu senador? Você vota nele? Conta pra gente aí. Olha, Jefferson, o ex-prefeito Carlos Eduardo, ele, de fato, exerceu um mandato com grande visibilidade, com reconhecimento da população natalense, saiu bem avaliado, foi candidato a governador na eleição passada, contra o PT, contra a Fátima, ganhou a eleição em Natal, ganhou a eleição em Parnamirim, lamentavelmente perdeu no interior, porque limitou-se durante todo esse período de gestões como prefeito de Natal à capital. Você acha que faltou isso? Faltou esse relacionamento institucional, fazer parte, por exemplo, de uma FEMURNE, né, se relacionar com os prefeitos, ter uma relação institucional política. Você acreditou que poderia repetir um fenômeno que aconteceu em 2002, quando a Vilma ganhou com apenas 3 prefeitos, o governo? Você acha que faltou essa... E também, assim, manejo? existia um desgaste muito grande do PT, né, numa série de escândalos de corrupção, de prisão do ex-presidente Lula, né, de impeachment da presidente Dilma, né? Então, toda essa sucessão de desgastes do PT, também acredito que ele visualizou que existia uma rejeição ao partido, aos candidatos do partido, e que ele seria uma alternativa, como um nome de credibilidade, respeitabilidade, de serviço prestado e tudo mais. E perdeu a eleição, como eu disse, ganhou em pouquíssimos municípios, né? Mas foi em Natal com a maioria, salvo engano, de mais de 90 mil votos de diferença em Natal para a governadora Fátima, e precisava, após a eleição, exercer um papel de oposicionista, né? Um papel contundente contra as posturas do governo, questionando, apresentando soluções, né? Fazendo um contraponto, né? E até chegou a fazer em determinados momentos, através do Twitter, né? De uma forma mais discreta, mas faltou uma atuação contundente de fazer um trabalho político pelo interior do Estado, revisitar as bases, organizar o partido. Então, diante desse cenário, eu acho que ele não se posicionou como deveria, como um oposicionista, de fato, àquela que o derrotou nas urnas, né? Que os vídeos hoje que circulam nas redes sociais, né, mostram a contundência com que ele dizia o governo do PT, um governo de corrupção, um governo do atraso. Ele, né, até sofre com isso, né? Porque hoje ainda... Estão explorando isso, né? O Instagram, as redes sociais dele, ainda tem muita presença de bolsonaristas, ainda oriundo de 2018. Quando ele posta qualquer coisa sobre Bolsonaro, os comentários são os piores possíveis. E assim, hoje as pesquisas apontam que há um número de indecisos para o governo do Estado razoável, há uma rejeição altíssima ao PT e à governadora, mas não há uma apresentação de uma candidatura com o peso e a capilaridade política que ele poderia ter representado. Acho que ele poderia ter sido candidato a governador, novamente, nesse novo cenário, mantendo a postura de oposição, e teria, sim, grande chance de disputar o governo do Estado.
mas ele optou por não disputar o governo e ser candidato a senador no palanque que ele criticou há 4 anos atrás. Então, eu acho que essa não foi uma decisão acertada, essa é uma opinião pessoal, particular. Isso se reflete, você pode ver nos comentários, nas redes sociais, no Instagram, né, de matérias ou postagens dos blogs, ou até mesmo das próprias redes sociais da governadora, com ele e tudo mais. Há uma rejeição quanto a essa aliança, tanto dos eleitores que eram carlistas, digamos assim, quanto também dos eleitores petistas. Né? Havia uma predileção pela manutenção de Jean Paul Prats como candidato ao Senado, e dentro desse entendimento recuou para ser suplente, e é tanto que hoje, com o surgimento da candidatura de Rafael Mota, segmentos da esquerda e do PT, inclusive, declaram apoio à candidatura de Rafael Mota, o que, no meu entender, tira votos exclusivamente de Carlos Eduardo. Porque Devido ao eleitorado, né? O eleitor de Rafael Mota não é o bolsonarista. Então, ele não tira o voto de Rogério Marinho, ele tira de Carlos Eduardo, divide esse eleitorado da esquerda e favorece a eleição de Rogério. Né? Então, dentro desse cenário, até pelo sistema político que faço parte, liderado do prefeito Álvaro Dias, votarei no Rogério Marinho, no ex-ministro Rogério Marinho, que fez por Natal um trabalho grandioso, 400 milhões de reais em investimentos em obras através do Ministério do Desenvolvimento Regional, possibilitando a engorda da Praia de Ponta Negra, possibilitando a construção aí do terminal turístico da Ridinha, calçamento, drenagem, pavimentação de ruas na zona norte de Natal. Né? Então, foram muitas obras e investimentos feitos pelo governo federal com essa interlocução, essa intervenção do ex-ministro Rogério Marinho. Como natalense, como vereador de Natal, eu não posso me opor a um trabalho desse que potencializa e que vai alavancar o desenvolvimento da minha cidade. Então, acredito que o Rogério é merecedor, né, desse apoio e desse reconhecimento das pessoas. Kleber, você trabalhou com os dois últimos prefeitos de Natal. Qual é a grande diferença em fazer política entre Álvaro Dias e Carlos Eduardo? Cada um tem seu estilo, né? Eu não julgo uma diferença fazendo uma crítica a um ou a outro. São estilos diferentes, são metodologias de atuação política diferentes. O Carlos Eduardo ele é um gestor que dá muita autonomia aos seus secretários, né? Sempre prezou essa coisa do secretariado técnico e dá autonomia para que os secretários desenvolvam as suas atividades sem muita intervenção política. É conhecido como o secretário de porteira fechada, que deixa todos os cargos à disposição do secretário? Mais ou menos nessa linha. Sim, entendi. Já Álvaro Dias ele é um político que vem do Poder Legislativo, foi presidente da Assembleia 3 vezes, foi deputado federal, conhece essa coisa do relacionamento institucional, né? E ele se tornou uma figura mais acessível, né? De um relacionamento com a Câmara, aproximou-se dos vereadores de Natal, num relacionamento com as próprias comunidades, ele passou a ir em loco, visitar obras, se relacionar, chamar as lideranças para conversar com ele no seu gabinete, abrir as portas da prefeitura. Então, essa coisa foi, inclusive, um grande diferencial para quem não era conhecido na cidade, né, pela atuação dele ter sempre um vínculo muito forte com a região do Seridó e não com a capital, mas ele conseguiu demonstrar capacidade de gestão, conseguiu demonstrar habilidade política e conseguiu ser reeleito no primeiro turno. Então, um grande feito que mostra que, de fato, ele atuou de uma forma correta e teve habilidade nesse sentido. Qual é a sua avaliação sobre a candidatura ao governo do Estado? Você acha que Fábio vai conseguir tirar essa diferença da governadora Fátima? Você acha que Stevenson será candidato a governador?
Qual a sua avaliação? É uma grande incógnita, né? No hoje? momento, eu vejo a governadora Fátima com uma rejeição muito grande e um número de pessoas indecisas também. Nos votos, vamos dizer assim, nos votos válidos, nas citações válidas, né? Tirando aí os indecisos, a gente vê que ela hoje tem uma projeção, inclusive, de ser reeleita no primeiro turno. Mas a política é dinâmica, a campanha ainda não começou, o programa eleitoral ainda não foi ao ar, as pessoas ainda não têm conhecimento do desdobramento da eleição e a eleição é uma caixa de surpresa, né? No cenário de hoje, ela seria reeleita, mas acredito que pela rejeição que ela tem, pela rejeição ao governo e à gestão dela, acho que isso é um quadro que pode ser reversível. Não vejo como uma eleição garantida, como um prego batido e ponta virada, está reeleita, está tranquila. Em política não existe isso, né? A gente viu aí cenários em outras ocasiões, o próprio Dória, como eu disse, tinha 1%, foi prefeito e governador. O próprio Robson Faria, né? Existiu uma disputa muito clara, né, de Henrique Eduardo Alves, que inclusive chegou ao segundo turno e ganhou a eleição. Foi para o segundo turno tendo maioria no primeiro e isso foi revertido no segundo turno. Então, a eleição é dinâmica. Eu não vejo isso hoje como uma coisa já definida da reeleição da governadora. Há uma tendência atual, hoje os números apresentam uma vantagem para ela, mas acredito que isso pode ser revertido. Muito bem, nosso bate-papo aí com o vereador Kleber Fernandes. Vou falar mais uma vez dos nossos patrocinadores. Agradecer a você que está nos acompanhando. Nós estamos tanto pela Dunas TV, canal 183, pela Brisa Neto, para todo o Nordeste, como também pelo canal do YouTube. Pedir a você para deixar o seu like, para você se inscrever no nosso canal. Toda terça-feira sempre um entrevistado de alto nível. Falar aqui dos nossos patrocinadores, falar da Gráfica Sul Editora. Atenção, você que vai ser candidato esse ano. Lá na Gráfica Sul você tem todos os serviços gráficos com a qualidade de 25 anos no mercado. Fala com o meu amigo Haroldo lá na Gráfica Sul. A sua melhor impressão, tem folders, tem adesivos de para-choque, tudo completo para você fazer a sua campanha. Gráfica Sul Editora, a sua melhor impressão. Fala também da GM Floricultura. Vereador, como é que tá o coração? Bem. Tá bem? Tá bem. Olha, se você quiser mandar um buquê de flores, viu, para sua amada, vai lá na GM Floricultura. Fala com meu amigo Agedilson, toda a parte de flores, mensagens apaixonantes. Você que quer, digamos assim, trazer uma coisa diferente para sua esposa, para sua namorada, procura meu amigo Agedilson lá da GM Floricultura, que você tem um melhor atendimento e, claro, para você fazer um agrado ao seu amado, à sua amada GM Floricultura. Vereador, agora vamos falar sobre agora o seu mandato, os seus próximos passos políticos. Você ganhou em 2020 seu segundo mandato. E quais são os projetos agora para o futuro, para Natal, para o seu mandato, política, enfim? Olha, Jefferson, eu penso que o mandato de vereador, ele não pode se restringir a essa política do assistencialismo e também das ações mais diminutas que seriam de responsabilidade mais exclusiva do Poder Executivo. Por exemplo, trocar uma lâmpada, tapar um buraco, conseguir uma lombada, uma faixa de pedestre, olhar uma poda de uma árvore que está correndo risco de cair. São coisas importantes, mas não podem ser a principal atividade política do Parlamento Municipal. A gente tem desafios gigantescos pela frente e a aprovação de matérias que repercutem diretamente no dia a dia das pessoas, como foi agora no plano diretor, como é a votação de um plano plurianual, como é a votação de uma lei de diretrizes orçamentárias, como é a fiscalização das ações do Executivo, da execução dos recursos. Mas também eu acho que é preciso que a Câmara e os vereadores comecem a pensar a Natal do futuro. Qual é a Natal que nós sonhamos? Qual é a Natal que nós esperamos? Qual é o desejo da população?
que é que a gente espera para os nossos filhos e para os nossos netos daqui para frente? Como é que a gente vai construir essa cidade dos sonhos? Né? Qual é a Natal que as pessoas esperam que aconteça? Como é que a gente vai resolver demandas e problemas sociais do déficit de moradia, né? Do déficit de empregabilidade? Os canteiros aí estão se acumulando de pessoas pedindo esmola, morando nas marquises, nas ruas, né? Dormindo nas calçadas, sem perspectiva, sem oportunidade. Como é que a gente vai gerar oportunidade de geração de emprego e renda para essas pessoas? Na área da saúde, por exemplo, um estudo técnico, quantas unidades de saúde nós temos hoje na cidade? Quantas UPAs? Quantos médicos? Quantos seriam necessários para que a gente atendesse a população de uma forma mais dinâmica? Quanto é que custa isso para o município? Quanto é que isso representa no orçamento do município? Quantas equipes de saúde e de estratégia da família nós temos consistidas? Quanto de recurso do governo federal, do SUS, vem para manter esse trabalho? Como é que a gente pode ampliar e potencializar isso? Estudar esse aspecto. No esporte, que a gente falou há pouco tempo, quantas quadras a gente tem, quantas praças, quantas áreas de lazer, quais são os bairros que menos são assistidos nesse sentido, como é que a gente pode levar políticas públicas do esporte para essas comunidades. No empreendedorismo, conversar e ouvir com audiências públicas, com visitas, com integração, o setor produtivo da cidade, vamos ouvir os empresários. Qual é a principal dificuldade hoje sobre o aspecto da burocracia para quem empreende na cidade? Sobre o aspecto do urbanismo na cidade. Como é que o empresário do Alecrim, do centro da cidade, vê o transporte público de Natal para os seus clientes que vão para as suas empresas e também para os seus funcionários que utilizam o transporte? Como é que eles pensam? O que é que eles acham que poderia melhorar? Como é que a gente pode dar uma solução ao comércio do Alecrim? Como é que a gente pode regularizar e organizar o camelódromo? Como é que a gente pode organizar a nossa orla marítima para que a gente possa ter aqui na Praia do Meio, por exemplo, investimentos com grandes restaurantes, com marcas renomadas, a gente ter parcerias público-privadas com empresas que coloquem lá, por exemplo, um bicicletário, um exemplo aí de um banco famoso, uma academia de aço inoxidável organizada, bancada também pela iniciativa privada, em parceria com o poder público. Como é que a gente pode valorizar as ciclofaixas, as ciclovias? Como é que a gente pode trazer o cidadão para morar mais perto de onde ele trabalha e onde ele estuda, para evitar esse traslado que gera poluição, gás carbônico, que gera trânsito, que gera menos qualidade de vida para as pessoas? Como é que a gente pode potencializar o bairro da Ribeira, que é um bairro histórico, né, e que está hoje abandonado, adormecido? Como é que a gente pode revitalizar aquilo, né, trazer as pessoas para morar no bairro? Porque se eu trago gente para morar, eu trago a padaria, eu trago a farmácia, eu trago empresas que vão dar suporte de prestação de serviço para os moradores que estão ali no entorno, eu gero renda, eu gero oportunidade, gero negócio. Então, o que eu pretendo, Jefferson, é pensar a Natal do futuro, nesse nosso mandato de vereador, ouvindo as pessoas, fazendo um levantamento técnico estatístico, como eu disse, na saúde, na educação, quantas escolas, quantos CMEs nós temos hoje em Natal funcionando, quantos alunos são atendidos na rede pública municipal, qual é o déficit, quantos ficam fora da sala de aula porque o poder público não consegue dar suporte. Qual é a solução? Construir novas escolas, construir novos CMEs, parceria público-privada. Quanto é que custa esse investimento? Quanto isso representa no orçamento do município? Como é que a gente pode alavancar a educação? Então, é baseado num diagnóstico, num raio-x, ou até mesmo numa tomografia da cidade, para a gente entender, né, ter um diagnóstico de quais são as soluções, quais são os remédios para curar essas demandas, essas necessidades da população natalense. Então, eu acho que o mandato do vereador, ele não, como eu disse, não pode se restringir. Eu vou trocar uma lâmpada queimada, eu vou mandar uma ambulância, não sei para onde e tal. É muito pouco, né? Então, eu
particularmente, modéstia à parte, acho que me qualifiquei, né, na minha vida acadêmica, como administrador, como advogado, me qualifiquei no exercício da função pública, como secretário que fui, diretor do PROCON, secretário-chefe do gabinete civil de 2 prefeitos, conheço a máquina administrativa, do meu relacionamento institucional com as comunidades, com a classe empresarial, com o setor produtivo, e de a gente colocar isso a serviço da cidade, para que não seja um mandato, como eu disse, um mandato assistencialista, mas que seja um mandato que deixe uma marca de posições, de cobranças, mas apresentando soluções e saídas para o crescimento e o desenvolvimento da cidade. Então, eu vou me dedicar nesse meu mandato, né, esse resto de mandato, aí que tem mais de 2 anos aí pela frente, para qualificar esse debate e construir um projeto de futuro e de desenvolvimento para Natal. Pouco se fala ainda sobre a sucessão municipal de 2024, mas você vê quais são os principais candidatos, pré-candidatos à prefeitura municipal? Hoje ainda não tem candidaturas postas, né? O sucessor do prefeito Álvaro Dias, obviamente, terá uma vantagem considerável, porque larga com o apoio, né, do atual prefeito, que está bem avaliado. O cenário da eleição estadual também vai influenciar, porque se o PT, a governadora Fátima, se reeleger, certamente lançará uma candidatura a prefeito de Natal apoiada pela governadora, né, em oposição ao candidato do prefeito Álvaro Dias. Se o ex-prefeito Carlos Eduardo for eleito senador da República, é um cenário. Se ele perde a eleição para o Senado da República, pode querer voltar à Prefeitura de Natal. Então, é uma coisa que vai passar pelo resultado dessa eleição, né, deste ano. O resultado da eleição deste ano é que vai mostrar qual é o diagnóstico, as perspectivas, as projeções da eleição de prefeito de Natal. Você sonha em ser prefeito de Natal? Qualquer político sonha em ser prefeito da sua cidade, né? Isso aí é um sonho, acho que inerente a quem está na atividade política, né? Se comandar a cidade que você nasceu, que você vive, que você mora, que você defende, eu acho que é um sonho de qualquer pessoa. Agora, isso não é um sonho para ser sonhado só, né? Isso é uma coisa que deve partir de uma ação da coletividade, de uma discussão, de uma congregação de forças políticas, de união de partidos, de alianças, né? De construção da viabilidade desse projeto. Muito bem, fala mais uma vez dos nossos patrocinadores, a conversa tá boa, tá bacana. Falar aqui da agência 084, você que está precisando de uma agência para gerenciar suas redes sociais, para você vender muito mais no seu Instagram, procura a 084. Meu amigo Luan Xavier tem as soluções para você fazer, claro, a venda na sua mídia, no seu Instagram, no seu Facebook, através de mídias pagas. Procura a melhor agência do Rio Grande do Norte, agência 084. Para você gravar a sua live, para você gravar o seu podcast, procura a P9 Comunicação. Aqui na P9 Comunicação, temos a estrutura completa para você produzir o seu conteúdo com câmeras de HD, com áudio profissional. Meu amigo Arthur Pérez, da P9 Comunicação, é a solução para mídias sociais, para o seu conteúdo aí de vídeos e tudo mais. Kleber, estamos chegando nos nossos momentos finais da nossa conversa, mas eu gostaria de saber o seguinte. Eu perguntei sobre o seu sonho da prefeitura, mas acredito que você tem um sonho que ainda não realizou, uma coisa que você ainda objetiva. Qual é o seu grande sonho? E queria que você deixasse uma mensagem para todos nós, uma mensagem de alegria, uma mensagem de positividade para quem está nos acompanhando, porque a gente está com esse retorno, propenso retorno da pandemia, mas se Deus quiser não vai ter com o índice de mortes que teve em 2020. Deixa essa mensagem para a gente aí. Olha, Jefferson, e o seu sonho. O grande sonho, eu acho que ele não pode se restringir a objetivos pessoais. Eu sonho em exercer o cargo tal, eu sonho em exercer a função X. Eu acho que o sonho ele deve estar relacionado com a sua capacidade de ajudar a sociedade de uma forma geral.
Eu acho que olhar para trás, lá adiante, e dizer, valeu a pena, eu contribuí, eu ajudei, eu possibilitei o desenvolvimento social, econômico, turístico, gerei empregos, gerei renda, gerei oportunidade para as pessoas, realizei sonho de pessoas, vi a minha cidade, o meu estado, o meu país se desenvolver, fui um contribuidor, um alavancador desse processo, né? Então, o legado e o reconhecimento que se deixa, né, de uma forma positiva, e amanhã ver o meu país, ver o meu estado, ver a minha cidade numa condição de qualidade de vida para as pessoas, de desenvolvimento gigantesco, e dizer, eu participei, eu contribuí, eu fiz a minha parte, eu dei o meu melhor. Isso aí é a realização, é o grande sonho de quem está na vida pública. Então não é o sonho específico de exercer um cargo ou uma função, mas é o sonho de deixar um legado positivo de reconhecimento, de trabalho, de prestação de serviço, né, e de um futuro que tenha passado, né, pelo nosso trabalho, pela nossa dedicação, e que as pessoas possam reconhecer isso como uma coisa positiva. E a sua mensagem? Agora, olhando para essa câmera aqui do lado, aquela mensagem de alegria. Jefferson, é dizer que a gente superou um momento muito difícil, um momento onde as pessoas foram postas a uma prova viva do que é, de fato, importante nas vidas das pessoas. E diante de tudo que a gente vivia, na correria do dia a dia, no foco no trabalho, né, a perda da qualidade de vida das pessoas que saíam às 5 da manhã para trabalhar e quando chegavam em casa não conseguiam nem encontrar com o filho, que já estava dormindo, quando acordava saía para trabalhar também não falava, usava as redes sociais aqui e acolá para falar com a mãe idosa, com a avó, né, com um parente, e quando se deram conta, viram que o dinheiro, o poder, o trabalho, tudo isso tem um valor muito pequeno diante do amor que a gente tem às pessoas que estão no dia a dia com a gente. E a gente passou a valorizar isso de uma forma diferenciada nesse pós-pandemia. Muitos perderam seus entes queridos e muitos passaram a enxergar que, às vezes, ali na frente da sua casa, na frente do seu apartamento, tinha um parquinho com 2 balanços que ele nunca usou e que ele passou a sonhar ir lá para balançar o seu filho ali na frente, porque ele não conseguia enxergar isso no dia a dia. E agora ele passou a ver. Então, que esse processo, essa provação que nós fomos submetidos com essa pandemia, sirva de lição, de amor, para que a gente entenda que a nossa felicidade está nas pequenas coisas, está nas pequenas ações, nos pequenos gestos, né? Em poder dar um bom dia para aquela pessoa que você ama, em poder visitar a sua mãe idosa, em poder ver o seu filho sorrindo, em poder caminhar na praia, sorrir sem máscara, abraçar as pessoas que você gosta, apertar a mão de uma forma calorosa, olhando nos olhos. Então, as pessoas passem agora a valorizar e a entender a vida sob esse novo aspecto, sob esse novo olhar, sob essa nova perspectiva, e valorizar as coisas mais simples da vida, as coisas mais elementares do dia a dia, né, como coisas mais importantes. Então, eu acho que a felicidade e a alegria está nessas pequenas coisas que as pessoas passem agora a valorizar e a ver com outros olhos. Kleber, gostaria de agradecer a você pela sua presença aqui, dizer da minha satisfação, dizer que a gente está disponível sempre para você e seu mandato. Nós que agradecemos, Jefferson, parabenizo mais uma vez você pela sua atuação. O seu podcast aí tem sido muito bem divulgado, né? A audiência é bastante considerável, as pessoas elogiando a sua postura ética, né? A sua conduta aqui à frente do programa, muito imparcial, dando abertura, possibilidade para os seus entrevistados poderem expor, falar da sua vida, dos seus projetos, dos seus sonhos. Isso é muito importante. Parabéns e obrigado. Tamo junto. Obrigado pela sua audiência. Próxima semana tem mais. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar esse vídeo. Muito obrigado pela audiência de todos da
Dunas TV, canal 183 da BrisaNet. E até a próxima semana, se Deus assim permitir. Tchau, tchau, até mais. Valeu!